meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão? Espero que muito bem e animados. E hoje a gente vai ter uma aula estudando um pouco sobre citação e paráfrase, que são formas de intertextualidade. E a gente vai também descobrir como usar a citação nos textos dissertativos, que eu prometo para vocês que é uma habilidade muito útil, principalmente para vocês do 9º ano que estão começando, que vão começar, né, a ingressar nesse período de provas, de testes, de vestibulares e outras coisas, tá? Como vocês sempre sabem, eu nunca estou sozinha porque sou uma mulher o quê? Muito sortuda. Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é a nossa queridíssima Raquel. Bem-vinda, Raquel. Espero que você goste da nossa aula. E também temos com a gente hoje a nossa professora Adriana Maria no chat. Daqui a pouquinho a gente fala com ela, tá? Olha ela lá, já tá muito bonita aí, já no chat. Pronto, professora, comece aí, já se apresente, que aí eu já volto depois. Tudo bem, Camille. Bem, pessoal, vocês já me conhecem, não é? Eu sou a Adriana, este é o meu sinal. Eu estou sentada por trás de um computador, visto blusa azul, calça jeans, uso óculos, tenho tamanho baixo, cor parda. Espero que nesse dia, não é, ou em qualquer outro momento, vocês estejam assistindo essas aulas, revendo estes conteúdos que são importantes, não é, nesse aprendizado, nesta série, e serve também para as outras séries que virão para vocês. Aproveitem a aula com essa professora que tem conhecimento para transmitir. E estamos aqui para interagir com vocês, ok? Vamos juntos, Camille. Obrigada, professora. Continuando aqui ainda os nossos avisos, né? Como vocês já sabem também, a tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. E pensando em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos cacheados na altura do queixo. Tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado. Estou aqui em pé, em frente à câmera, com uma farda azul, né? Dando essa aula para vocês. Aulas que vocês podem ver tanto pelo nosso aplicativo do Educa Recife, quanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, tá? Então vamos começar a aula de hoje. A gente vai, na verdade, hoje falar um pouco sobre a diferença entre citação e paráfrase. Para isso, queria revisar com vocês alguns conceitos, tá? Primeiro, vocês estão lembrados do conceito de intertextualidade? A gente viu, a gente teve uma série de aulas sobre intertextualidade, paródia e paráfrase. Então, vocês podem ir lá no nosso canal procurar essas aulas, né? Caso fique alguma dúvida. Mas aqui eu vou revisar com vocês, tá? A intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto com outro. Quando há esse diálogo, essa conversa. Quando você, leitor ou receptor, né? Porque a gente não está falando só de textos escritos, a gente está falando também de outras formas de artes e música, pintura, escultura e outras formas, né? Outras plataformas em que é possível acontecer essa intertextualidade. Então, quando há esse diálogo e o receptor ele consegue perceber a intertextualidade, ela foi bem sucedida, né? Também pode ocorrer com outras formas, além do texto, né? Como eu já disse, e toda vez que uma obra fizer alusão a outra, ocorre a intertextualidade. E essa intertextualidade acontece de diversas maneiras, tá? Ela pode ser explicada como a relação ou influência entre dois ou mais textos, considerando as referências existentes entre os mesmos. Mesmo sem intenção, acabamos utilizando essas referências de forma automática em nossas produções textuais. A grande vantagem da intertextualidade é que ela consegue enriquecer o texto, uma vez que permite explicar determinado assunto de uma forma completa. Então, quando a gente consegue realizar esse diálogo, né, é como se a gente até acrescentasse informações ao nosso texto, a gente acrescentasse
um novo ponto de vista, às vezes, né, sobre o tema. É como se também a gente fundamentasse um pouco, né? Olha, eu tenho referências, eu sei do que, né, eu estou dizendo. A gente tem dois tipos de, né, intertextualidade, aquela implícita, e aí por isso que eu trouxe um cachorrinho escondido, porque, né, é uma intertextualidade que está escondidinha, que não é tão óbvia. Chama, né, implícita, porque ela não pode ser notada pelo leitor do texto. Essa modalidade é difícil de identificar, então você tem que realmente ter, às vezes, um trabalhinho maior para entender, né, essa intertextualidade. Isso significa que a intertextualidade implícita não estabelece uma relação direta com o texto-fonte e não traz elementos nítidos que ajudem no seu reconhecimento. Então, você fica com uma suspeita, né? Parece com algo que você sabe o que é, mas não tem uma relação direta. Quando a gente fala de intertextualidade explícita, é por isso que eu trouxe agora um cachorrinho todo exibido, assim, piscando, dizendo, olha, eu estou aqui. A gente diz que na modalidade explícita, como o nome sugere, os leitores não têm dificuldade para identificar os elementos e fazer uma relação rápida com o texto-fonte. Nesse caso, não surge a necessidade de conhecimento prévio para entender o elemento intertextual. Então, às vezes, já está tão explícito como no título, ou trazendo referências de, né, conhecimento comum, e a intertextualidade explícita é facilmente, portanto, notada, né, percebida. E aqui a gente vai também revisar as diversas formas de intertextualidade, tá? Começando com a tradução, que aí eu coloquei por fim, mas é porque eu mudei a ordem dos slides, esqueci de tirar isso por fim. Na verdade, inicialmente, a tradução é um tipo de intertextualidade que consiste na passagem de um texto de um idioma para outro. As traduções são consideradas um tipo de intertextualidade, visto que no processo de passagem do texto podem ocorrer interpretações diversas, uso de novas expressões e adequação à realidade no idioma. Então, assim, a tradução, na verdade, é um processo bastante complexo. De cara, assim, a gente já, né, nós já deveríamos parabenizar, por exemplo, Raquel, que está fazendo a tradução para Libras no momento em que a comunicação acontece. O que exige uma rapidez de pensamento e de adaptabilidade bem grande, não é isso, professora Verdade, Adriana? professora Camille. Traduzir não é fácil, não é? Não é fácil. E aí esse processo acontece, não é, exigindo um pouco mais, né? Porque o seu cognitivo trabalha junto com seus gestos, né? Seus movimentos. E aí eles me precisam lembrar que esse processo de tradução ele pode ser feito de diversas maneiras. Inclusive, é uma profissão, né? Sim. Ser tradutor. E há uma série de técnicas mesmo de tradução. Se você adapta, se você procura num contexto cultural algo semelhante, já que você não traduz apenas palavras, um texto seco, você precisa traduzir um contexto, você precisa traduzir uma realidade social junto com esse texto. Tá? Isso mesmo. E por que é uma forma de intertextualidade? Porque há um diálogo entre os textos, né? Há uma mudança de língua, de registro ali, mas os sentidos precisam permanecer, né? Então, por isso tem que ter essa referência. A gente tem, então, a alusão e a referência, que também chamada de... na alusão, também chamada de referência, é feita uma sugestão ou insinuação acerca de um lugar, personagem ou acontecimento, por exemplo. A alusão não é considerada direta, então não é uma intertextualidade direta. Isso aqui você precisa realmente entender as referências, né? Tanto que se chama referência. Você precisa entender de onde vem, você precisa ter um contexto, ter um repertório. Isso que eu estava querendo dizer. Já que utiliza os elementos de outro texto indiretamente. Por exemplo, Narciso é e sempre foi o mais bonito. Então, aqui é uma referência a um Narciso mitológico, né?
personagem da mitologia grega conhecida por seu orgulho e beleza. Então, se você não tem esse contexto de quem foi Narciso, talvez a referência não faça sentido para você. Por quê? Porque ela é uma intertextualidade que é indireta, que é mais difícil de você perceber. A gente tem a epígrafe, que se caracteriza por uma escrita introdutória, um pretexto que serve para resumir o pensamento de um autor. Ou seja, o autor utiliza uma passagem de um texto-fonte para dar início a um novo texto, correlacionando o primeiro com a sua nova criação. Então, a epígrafe é você fazer o uso de um texto de outra pessoa para abrir o seu próprio texto. E é necessário que haja uma referência entre eles, que haja esse diálogo entre a epígrafe e o seu texto autoral. Com isso, é possível utilizar o pensamento de outra pessoa para que a gente possa organizar o nosso próprio ponto de vista, nossa própria tese, né? Dessa forma é possível parecer um conteúdo de qualidade. Aí, como eu sei que a epígrafe é um conceito às vezes um pouco abstrato da gente compreender, eu trouxe aqui um exemplo do que é uma epígrafe. Aqui é um capítulo de um livro e a gente tem, com essa fonte inclinadinha, menorzinha, uma citação introdutória, uma epígrafe, um trecho de outra pessoa introduzindo o meu texto. E aí exige, né, uma relação. Tá? Não vou ler porque acho que não vai caber, mas é só para que vocês percebam também a parte visual, né? A parte como se organiza. A epígrafe precisa estar separada do texto em outra fonte, às vezes em itálico, às vezes recuado à esquerda, uma fonte menor, para que o leitor perceba que aquele texto não é seu, não é da sua autoria, sim um texto de uma outra pessoa. Joia? Professora Adriana, está ficando compreensível, você acha? Bem compreensível. Pode seguir. Maravilha. Então, a gente vai também trabalhar, né, retrabalhar, relembrar o conceito de paródia, que é essa recriação de um texto que geralmente é conhecido com o intuito de contestar, ironizar, criticar e fazer refletir. E por que a gente chama de uma recriação? Porque o autor da paródia, a paródia é caracterizada por esse rompimento das ideias, né? Por essa ruptura mesmo, por uma redescrição, né, das ideias originais. Então, quando você tem uma paródia, a paródia, inclusive, é uma intertextualidade mais explícita, né? Isso, professora Adriana? Sim. Porque você precisa saber de onde vem. Aqui, texto-fonte, a paródia critica, não é isso? Isso. E a gente chegou finalmente, né, no tema central da nossa aula, que é a citação e a paráfrase, tá? Então, a citação, vamos para o conceito e a gente vai trabalhando também depois. Trata-se da transcrição de parte de um texto alheio. Aí vocês podem dizer, tá, mas não é igual a epígrafe? Não, porque a epígrafe não vai fazer parte do seu texto autoral, a citação faz. Se você cita alguém, quer usar esse pensamento alheio no seu texto, você o faz para quê? Para fundamentar a sua argumentação, para tornar o seu texto mais aprofundado, né? Para defender um ponto de vista. A epígrafe não, a epígrafe é como se fosse uma síntese, é um detalhezinho, na verdade, né? A epígrafe. Já a citação é realmente para dar peso ao seu texto, tá? Então, é parte de um texto alheio e a citação ela precisa ser destacada, né? O leitor precisa saber que ele está lendo uma citação. E isso é feito, em geral, com as aspas. E aí pode ser também um itálico, tá? E com menção à autoria. A citação é obrigatoriamente, como eu posso dizer, marcada de autoria, né? O autor precisa ser explicitado. Eu não posso citar o pensamento de alguém e não dizer de quem foi esse pensamento, né? Porque isso é um roubo de ideias. Isso. E isso é crime, de verdade. E aí veio. O uso da citação assegura a veracidade às informações veiculadas e funciona como argumento de autoridade no texto. Por exemplo, segundo Fiorin Saffioli, aí veja, aqui eu já marquei o quê? A autoria.
de quem é o pensamento que eu vou citar. Fiorin Saffioli. Entre parênteses, eu preciso colocar a data. A data do quê? A data da publicação da citação que eu vou usar. A página, por quê? Para a gente conseguir localizar a citação no texto-fonte, porque isso garante a veracidade da sua citação, tá? Agora veja, se você vai citar, por exemplo, num texto dissertativo, na prova do Enem, por exemplo, vocês não vão ter acesso a essa fonte, né? Com data, com ano, mas vocês precisam citar o nome. Pode dizer, segundo Sócrates, sei lá, segundo Octavia Butler, todas as relações são relações de poder. Pronto, eu citei uma fala dela, eu não disse o ano, eu não disse o dia, porque no texto do Enem vocês não têm acesso a essas informações. Mas um texto produzido em casa, ele precisa ter as citações, tá? Perdão, o ano e a página, né? As marcas de localização, né? E aqui a gente tem, ó, aí as aspas marcando a citação. A esse diálogo entre textos dá-se o nome de intertextualidade. Então, aqui eu estou citando um conceito de Fiorin sobre intertextualidade. Ficou um pouco chata, né? Essa partezinha assim de ser muito técnico, mas vocês precisam começar a se habituar com essas questões mais formais, né? Isso, professora Adriana, de alguns gêneros. E a gente tem a paráfrase, né? Que no caso da paráfrase, o escritor vai reinventar um texto existente, reproduzindo a mesma ideia em outros termos, né? Só que sem perder essa ideia inicial. Então, é o dizer o mesmo com outras palavras. E aí, aqui a gente pode fazer, inclusive, uma citação indireta, né? Que é uma paráfrase, que é quando você transcreve os pensamentos de outra pessoa com as suas palavras. E aí, como é um texto seu, é uma paráfrase e não uma citação, né? A paráfrase é diferente da citação, pois ela reafirma ideias do texto-fonte, mas sem utilizar esse texto. Ou seja, é a recriação do texto, mantendo a mesma ideia com outras palavras. Aí eu trouxe aqui uma diferença entre citação e paráfrase. Entende-se como paráfrase uma forma de citação, porém é vista como uma citação indireta, pois não vamos transcrever o autor, mas sim fazer uma releitura, um novo texto, só que mantendo a ideia. A paráfrase é dizer com suas palavras o que o autor de referência disse. E aí, como que a gente pode fazer um uso produtivo deste conhecimento, dessa aula de hoje, professora? Aplicando. Esses conceitos na produção do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Um texto dissertativo argumentativo é um texto em que é necessário haver uma defesa das ideias do ponto de vista. E como é que a gente pode fazer isso? Através da argumentação. E o que fundamenta a nossa argumentação? Um argumento de autoridade, que vai ser explicitado através de quê? Da citação no texto. Tá vendo, tudo a gente consegue perceber a aplicação. Né? Por isso que a gente estuda alguns conceitos, algumas coisas, para que a gente consiga aplicá-la nas nossas situações discursivas da vida, né? Isso mesmo. O estudo de língua portuguesa, ele é teórico, mas pensando em uma prática discursiva, né? Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo, professora Camille, até porque, não é, quando estamos em contato com essa leitura, não é? Falamos de citação, de paráfrase, releitura, e aí quando estamos em contato com qualquer conteúdo, qualquer leitura, nós temos a necessidade, não é? Pensamos, articulamos a ideia, e aí esse texto argumentativo, ele vem corroborar esse conhecimento. E aí é interessante porque ele vem para a prática. Isso. E aí vamos praticar no ano. É necessário, né? A escrita dessas ideias que surgem, desses textos que são lidos. Inclusive, o próprio ato de conseguir parafrasear trabalha uma série de habilidades de leitura, isso, interpretação de texto. Como você vai dizer as mesmas ideias com outras palavras? Então, o que a gente trabalha o quê? Uma questão de uma variedade vocabular também, né? Isso. Então,
A citação vai o quê? Ajudar a embasar o seu ponto de vista, a fundamentar o seu argumento, né? E aí, a gente diz assim, não tem nenhuma regra dizendo se é obrigatório usar a citação. Não é. É só um extra, né? Uma ferramenta extra, algo que pode dar um pouco mais de profundidade ao seu texto, né? Porque dá mais credibilidade. Pode ser até a cereja do bolo lá, não é? Exatamente. É uma forma de trazer para o seu texto uma ideia ou frase literal de uma pessoa com autoridade. Isso. Por exemplo, se o assunto da redação é educação, é comum que os candidatos apresentem citação de Paulo Freire, por exemplo, né? E além de enriquecer e embasar seu ponto de vista na hora de redigir um texto dissertativo, argumentativo, essa estratégia mostra que você tem o quê? Um bom repertório cultural, ou seja, que você consegue trazer outros textos para o seu texto, né? Tornando ele mais aprofundado. E a citação contribui para aumentar a sua nota nas competências 2, 3 e 4, que é de abordagem ao tema, que é de argumentação, recursos argumentativos, né, o repertório cultural. Então, tudo que a gente puder usar para aumentar a nota, né, para que a gente possa ter um pouquinho mais de nota, ajuda. Tudo isso é prática, né? De cara pode parecer muito difícil. Camila, eu não vou decorar citações. Inclusive, eu digo que não faça isso. Porque se vocês inserirem, e aqui fica um alerta, né? Se vocês inserirem uma citação no texto e não fizerem o uso produtivo dessa citação, e aí o que é que seria um uso produtivo? É você usar para exemplificar seu ponto de vista, argumentar em cima da citação. Você precisa trabalhar essa citação no texto. Se ela ficar solta, a sua redação vai ser zerada. Então, assim, usem sabendo usar, usem com consciência, viu? Isso mesmo. Não existe nenhuma norma, né, sobre onde as citações podem ser localizadas no texto. Elas podem ficar tanto na introdução, quanto no desenvolvimento ou na conclusão. E em cada uma dessas partes, elas têm finalidades diferentes. No começo, as citações servem para o quê? Ajudar na contextualização do tema, né? Para você trazer o seu tema para o texto, para você mostrar como você vai trabalhar esse tema ao longo do texto. No desenvolvimento, serve para fundamentar alguns argumentos e, na conclusão, serve para ajudar na elaboração da proposta de intervenção. Mas lembrando que a citação deve ser trabalhada no texto, tá? E aí, como encontrar boas citações para a redação? Olha, não existem regras também de onde elas podem ser tiradas, né? Elas podem ser tiradas do repertório sociocultural do candidato. Então, o que isso quer dizer? A gente pode trazer literatura, cinema, músicas, filósofos, pensadores, pesquisadores. Vocês podem fazer assim, contanto que vocês consigam mostrar esse diálogo entre a citação que vocês escolheram e o tema, a abordagem do tema, a exemplificação, né? Contanto que vocês consigam articular essa citação. Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo, professora Camille. Ufa, né, gente? Foi uma surra de conceito hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar um pouco. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre citação. E aí eu prometo que eu trago exemplos, porque às vezes a gente faz o quê? Como é a melhor forma da gente aprender também? Na prática, né? E vendo exemplos e tentando fazer no ano. Tipo, a gente não sabe, a gente não nasce sabendo fazer nada, né? Então, para a gente começar a ter uma habilidade, a gente precisa testar. Então, às vezes, vocês têm uma habilidade de escrita muito boa, conseguem articular o texto, mas o que falta é a prática. Professora Camille, é interessante, não é? Pensando em citações, leitura, também é importante, não é? Esse momento parece que nos trouxe aquele peso do momento, da tecnologia. Ficamos falando por redes sociais e às vezes não exercemos, né, essa função da oralidade também, não é, conversando, não é? Então começa a ler, pesquisar, não é? E aumenta o seu repertório, conversa com seus colegas, com a sua professora,
não é, sobre filme, sobre um livro que você está lendo. Isso ajuda muito, não é, nesse momento aí de nono ano, partindo para o primeiro. Então, isso é muito importante, pessoal. Então, eu já me despeço de vocês. Um cheiro bem grande e até a próxima aula. Obrigada, professora Adriana. É isso, nono ano. Nossa aula chegou ao fim. Gostaria de agradecer a Raquel pela sua tradução brilhante, a produção que faz, né, que permite que as aulas cheguem até vocês com qualidade, a professora Adriana, que é sempre uma companheira incrível. E eu queria terminar a aula exatamente com uma citação de Nietzsche, que diz que a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas, como se fosse a primeira vez. E aí, com isso, nono ano, aqui temos as referências e a nossa aula chegou ao fim. Um beijo, até a próxima.